A paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler 2 Coríntios 5, versículo 17. De maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós lemos muito esse versículo e falamos muito desse versículo a respeito pensamos logo em novos convertidos. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Jesus, que ela passa a ser uma nova criatura e tal. Mas esse versículo, ele não se aplica só nessa situação. Primeiro que, a partir do momento que a gente se converte, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, começam as mudanças. Mas são mudanças que acontecem gradativamente. São mudanças que continuam acontecendo ao longo da nossa vida. Então, esse versículo se aplica mesmo àquelas pessoas que são convertidas há muitos anos. Mesmo aquelas pessoas que já tiveram uma mudança radical na sua vida. Que Jesus já transformou. Mesmo assim, essa palavra ela continua se aplicando a gente. A partir do momento em que a gente está em Cristo e Deus trabalha na nossa vida, Ele não trabalha só mudando o nosso interior, só mudando o nosso comportamento, só mudando o nosso modo de ser. Ele muda também muitas situações na nossa vida. E Ele faz novo em muitas coisas. O que acontece às vezes, nós temos oportunidades novas que o Senhor nos dá, uma maneira de conduzir a nossa vida em outra direção e a gente fica com medo, a gente fica com receio. Porque aquilo que a gente já conhece é mais fácil, aquilo que a gente já conhece é mais seguro. A gente se sente mais seguro em se manter dentro da nossa zona de conforto, dentro daquele espacinho que a gente já está acostumado. Mudanças muito bruscas às vezes deixam a gente com medo e a gente não tem coragem de dar um passo à frente. E a gente acaba desistindo, a gente acaba abrindo mão de coisas que o Senhor tem para nós. E que às vezes falta só coragem da nossa parte. Tem portas que Deus abre e às vezes a gente não entra porque a gente tem medo. Porque a gente acha que não vai dar certo, porque a gente acha que não tem capacidade para estar naquele lugar, para fazer aquele trabalho, para exercer aquela função. Às vezes a gente acha que nós não temos capacidade e aí nós não entramos pela porta que o Senhor abriu. Mas o Senhor é quem nos capacita. Às vezes o Senhor nos dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeço e a gente não aproveita bem aquela oportunidade porque a gente tem medo, porque a gente não enxerga realmente como uma oportunidade de mudança. Às vezes Deus te dá a oportunidade de recomeçar o seu relacionamento com alguém da sua família e você tem medo de sentar para conversar com aquela pessoa, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Você acha que aquela pessoa não vai te dar ouvidos, você acha que não vai adiantar. E aí você não muda nada daquele relacionamento, continua sempre da mesma maneira. Às vezes, Deus te dá a oportunidade de crescer profissionalmente, Deus te dá a oportunidade de melhorar a sua vida financeiramente, mas você precisa ter coragem para dar um passo à frente. Você precisa ter coragem para seguir aquela direção que Deus está te dando. E a falta de coragem nos impede. E a gente precisa lembrar que a partir do momento que a gente aceita Jesus, as coisas velhas já passaram. Deus tem novas oportunidades pra gente. Deus tem crescimento pra gente. Deus tem um amadurecimento pra gente. Deus tem bênçãos em várias áreas da nossa vida. Mas a gente precisa ter coragem de caminhar na direção dessas bênçãos que o Senhor tem para nós. Às vezes Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar e a gente não tem coragem de ir lá e pegar aquilo que é nosso. E pegar aquela bênção que Deus tem pra gente. Quando Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar em alguma área, é algo maravilhoso. Se você tem a oportunidade de recomeçar na sua vida profissional, se você tem a oportunidade de recomeçar um relacionamento com alguém, se você tem a oportunidade de recomeçar, de refazer escolhas na sua vida que você pode ter feito errado, de refazer atitudes suas que você se arrependeu. Deus te dá oportunidades de mudar coisas. E essas oportunidades são ótimas. Mas se a gente ficar com medo dessa oportunidade, se a gente ficar com medo dessa nova direção, a gente acaba perdendo a chance, perdendo a bênção. Para pensar em Noé.
Deus havia acabado com o mundo. Tinha acabado todo mundo. Sobreviveu Noé e as pessoas que estavam com ele na arca. Quem ia recomeçar o mundo? Noé. Imagina a responsabilidade. Imagina o medo que ele pode ter sentido. Porque ele tinha chance de recomeçar. Ele poderia recomeçar da maneira certa ou recomeçar da maneira errada. É claro que Deus salvou ele porque Deus conhecia o coração dele. Mas o coração das pessoas muda. E se Noé escolhe recomeçar da maneira errada? As consequências. E se Noé não quer saber? Olha, eu não quero fazer parte dos planos de Deus nessa questão, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou saber conduzir a minha família ali nos caminhos do Senhor, as gerações que vão vir, eu acho que eu não vou conseguir dar um bom testemunho, eu acho que eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus está esperando de mim. E se Noé dissesse não? E se Noé tivesse medo? Toda uma história seria diferente. Então, a gente precisa ter coragem. A gente precisa lembrar que a partir do momento em que nós estamos em Cristo, as coisas velhas, as coisas que precisam mudar, as coisas que não são boas o suficiente, as coisas que deram errado, já passaram. Aquelas tristezas, as brigas, os problemas, já passaram. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O Senhor tem algo para frente para nós. Deus não quer que a gente fique vivendo em torno daquilo que já passou. Deus não quer que a gente se conforme com aquele pouquinho, se Ele tem algo muito maior para a gente. O que ficou para trás já passou. Tudo se fez novo. E a gente precisa estar preparado para esse novo de Deus, porque às vezes a gente reclama que a gente não tem aquilo que a gente quer, mas o que falta é uma atitude nossa, o que falta é uma coragem nossa, porque recomeçar é muito bom, é uma boa oportunidade, mas não é fácil. Recomeçar dá medo. Às vezes você vai recomeçar e no início as coisas começam a dar errado e você acha que não vai funcionar e você tem vontade de desistir ou de voltar a fazer do jeito que você fazia antes. Mas a gente precisa ter coragem, a gente precisa seguir em frente. As coisas novas que o Senhor tem para nós, a gente precisa receber e a gente precisa seguir a direção de Deus. E se a gente não se sente preparado, a gente precisa buscar esse preparo em Deus. Porque Deus nos capacita, Deus nos prepara, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar direção, Ele quer mudar coisas que vão ser melhores para a gente. E a gente precisa dar essa liberdade, a gente precisa se abrir para essas mudanças. E sair da nossa zona de conforto, e sair daquele mundinho pequeno e aumentar a nossa visão. E para isso a gente precisa de esforço, e a gente precisa ser insistente. Nós não podemos desistir fácil. Às vezes você precisa tomar um passo de fé, às vezes precisa ser um passo mais ousado, às vezes é algo difícil aos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele está com a gente. E se o Senhor está nos conduzindo, é porque Ele vai estar caminhando do nosso lado. É porque Ele vai estar caminhando com a gente. E quando nós precisarmos de um colo, de um renovo, Ele vai estar ali para nos ajudar. A gente precisa confiar em Deus e crer que aquilo que era velho, aquilo que tinha que passar, já passou. Vamos seguir caminhando para frente, tendo novas oportunidades, tendo uma nova maneira de agir, um novo comportamento, uma nova visão, uma nova maneira de encarar as coisas, sem tanto medo, sem tanta mágoa do passado, sem tantas coisas que acabam nos atrapalhando e nos puxando para trás. Amém? Tudo se fez novo. Eu gostaria de orar com você. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas suas oportunidades, nós te agradecemos, Pai, pelas portas que o Senhor abre, te agradecemos também pelas portas que o Senhor fecha, porque nós sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa vida. E justamente isso é aquilo que nós queremos te pedir a cada dia, que o Senhor esteja no governo da nossa vida, que o Senhor esteja dando direção para os nossos passos. Deus, em nome de Jesus, Pai, abra somente as portas que vão ser bênção para a nossa vida, Senhor. E aquelas que não são, que o Senhor feche e que o Senhor mantenha fechadas, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós te pedimos, Senhor,
Que o Senhor venha dar direção para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para relacionamentos, para a vida financeira, para a saúde, tudo relacionado à nossa vida, que tenha a sua direção, Deus, que esteja segundo o seu governo e debaixo do seu controle, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nos dê fé para que nós não venhamos a desistir na primeira dificuldade que se levantar. Nos ajuda nos nossos recomeços, nos ajuda, Deus, em tudo aquilo que precisamos fazer. Que nós venhamos a nos esforçar e receber a sua capacitação, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos estar prontos para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. E quando o Senhor abrir uma porta, nos ajuda a não ter medo e a passar por essa porta confiando em Ti, Deus. Cada direção para a nossa vida que o Senhor der, nos ajuda a confiar em Ti e seguir a Sua direção. Porque nós sabemos que muitas vezes o Senhor nos direciona, mas nós não caminhamos, nós ficamos parados porque nós temos medo, porque nós temos receio, porque nós somos inseguros. Em nome de Jesus, tira toda insegurança, Pai. E as coisas velhas que de tempo em tempo tentam vir atrás de nós para nos puxar para trás, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor. Traz à nossa mente a lembrança de que aquilo que é velho já passou. As tristezas velhas já passaram, as mágoas velhas já passaram. O medo, Deus, de todas as vezes que tentamos e deu errado, isso já passou, Senhor. Novas tentativas vêm. Novas esperanças vêm, novas direções do Senhor vêm. E nós queremos seguir, Deus. Nós queremos seguir sem desanimar, sem desistir. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos põe de pé. E a cada dificuldade, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo e renova a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. E que Ele possa te lembrar que aquilo que é velho já passou. Se deu errado antes, já passou. Qualquer mágoa, qualquer tristeza, deixa para trás. Porque isso só nos fere, só nos atrapalha, só nos prejudica. Larga o medo e segue as direções que Deus vai dando. Amém? A paz.